Bom, a gente vai falar um pouquinho, fazer um laboratório sobre o AGHU, né, que é o aplicativo de gestão para hospitais universitários. Eu queria fazer uma rápida introdução também do porquê que ele foi criado, para o pessoal conhecer, e existem possibilidades de parcerias futuras, né, com outras instituições que queiram utilizar o aplicativo, então eu acho importante falar um pouco sobre como que ele foi criado, né. Basicamente, a criação da rede EBSER, da empresa EBSER, né, que é a autarquia, ela foi um acórdão entre o TCU e o Ministério da Educação para a criação de um modelo de gestão para os hospitais universitários, né. Então, lá em 2009, né, iniciou-se essa conversa para a criação e tal, e identificou-se que era necessário ter um sistema que seria utilizado para fazer a gestão, né, a informatização desses hospitais e, e que apoiassem a gestão também dos próprios hospitais. Então, lá em 2009, o Ministério da Educação iniciou uma pesquisa de aplicativos que poderiam ser utilizados, né, na, na rede, e encontrou, né, um aplicativo lá no HCPA que era o AGH. Né? Eles conheceram o AGH, que é o aplicativo de gestão hospitalar que é desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e eles identificaram um sistema que iria apoiar aí a gestão, que seria interessante para a gestão dos demais hospitais. Esse aplicativo, na época, ele tinha uma deficiência em questões tecnológicas, então ele era um aplicativo, apesar de atender os processos, atender aquilo que o hospital necessitava à época, identificou que ele utilizava uma tecnologia antiga, então era preciso migrar a tecnologia para uma tecnologia mais recente e que suportasse a quantidade, o volume de dados que seria utilizado, né? Então, iniciou-se já em 2009 essa migração do aplicativo, com todo o know-how que ele já tinha de processos, da assistência, gestão hospitalar, enfim, iniciou-se essa migração de tecnologia, né? Eu coloquei essa questão da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde porque é justamente o que a política traz em termos de desenvolvimento da informática no SUS, né? Que é a capacitação de profissionais, o desenvolvimento de know-how dentro das instituições públicas, no desenvolvimento de tecnologias para o SUS, né? Seja de informática em saúde, dentro de outras áreas, e o desenvolvimento também em termos tecnológicos de questões como a própria conectividade, computador, enfim, né? Então eu destaquei ela aqui porque essas ações elas estão aí também relacionadas à Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, né? Depois vocês vão acabar tendo acesso a ela durante o curso, né? E é importante depois vocês fazerem esse link aí com o próprio GHU, né? Que hoje é um sistema desenvolvido por instituições públicas, né? Então, já em 2010 ocorreram as primeiras implantações e, atualmente, né, nós temos aí cerca de 34 hospitais universitários utilizando o EGHU e outras instituições públicas também, que nós tivemos notícia e que foram parcerias com a EBSER, que estão utilizando o EGHU também como software de gestão hospitalar. Eu acho que a própria Unifesp utilizou um tempo, né, professor, o EGHU? A Unifesp tem utilizado, acho que partes do AGHU, mas ele não está incorporado completamente no Hospital São Paulo. Perfeito. Nós também... O Hospital São Paulo tem um sistema, né, que roda, mas eu acho que tem alguma parte que é usada do AGHU. Perfeito. Nós também ainda não implantamos todos os módulos disponíveis, tem alguns hospitais que já possuem todos os módulos implantados, né? Nós temos o caso de colegas que estão fazendo o curso aí do Ceará, do Rio Grande do Norte, que já possuem praticamente todos os módulos implantados, né? E para eles, assim, foi um grande avanço na área assistencial, né? Inclusive, eles são os modelos que eu havia citado anteriormente, que já possuem até profissionais da área da saúde atuando dentro da TI, né? Então, eles possuem aí enfermeiros que atuam nos processos de implantação do sistema e de melhorias, sugestões de melhorias, porque eles entendem muito
de como funciona os processos, né, a assistência. E aí esse link entre a tecnologia e a assistência ele é muito importante, né? Mas assim, vale destacar que o AGHU não foi incorporado, até onde eu me lembro, assim, na situação São Paulo, porque havia já uma tradição de, primeiro, uma concepção de sistema, depois compra de sistemas, né, já no Hospital São Paulo. Mas desde o início, né, o Hospital São Paulo, tanto quanto a Unifesp, eu estava atuando na TI, na administração nessa época, né, houve o envolvimento logo no início, né, da Unifesp, com alguns profissionais, né, o professor Emar participou, etc., o pessoal de TI também, mas a gente depois não houve mais participação no desenvolvimento do AGHU. Mas a incorporação, entendeu? O Hospital São Paulo tem uma tradição também com outros sistemas. Mas eu entendo, assim, o que você está comentando, que em vários locais onde demorou muito para entrar algum sistema, o GHU entrou feito uma luva, né? Foi uma coisa muito bacana a incorporação, e eu acho que a própria experiência aí do hospital que você está, não é? Exatamente. Nós aqui já tínhamos um sistema de gestão hospitalar que foi pré-implantado em 2009, mas que nunca efetivamente foi utilizado, né? E a partir da implantação dos módulos de prescrição, dos módulos de ambulatório, internação, a gente conseguiu melhorar muito os nossos processos e em alguns deles nós conseguimos diminuir a necessidade de mão de obra em 30%, né? Até por questões organizacionais e que mesmo esses 30% não davam conta de fazer as atividades, porque eram atividades relativamente não tão complexas, mas operacionais, né? E que demandavam tempo. Agora, alguns hospitais, como eu citei, né, eles não possuíam nenhum sistema, né? Então eles eram totalmente com atividades manuais. E aí a implantação dos sistemas ocorreu em melhoria aí para a própria assistência, tanto que já a gente consegue perceber que a própria gestão do hospital entendeu a necessidade de ter sistemas, de informatizar os processos. E isso aí é muito bom, né, quando a gente consegue trazer essa transformação aí, né? Legal. Bom, eu vou partir aqui para o GHU. Eu já estou com ele aberto aqui. Nós havíamos disponibilizado, a gente fez essa comunicação com a EBSER para eles disponibilizarem o acesso ao AGHU, né? Então, eles liberaram o acesso para a gente, eles entenderam a importância do acesso, e vocês podem testar na casa de vocês o link. Vou abrir uma nova aba aqui. Só a senha, etc., o que tiver a gente passa depois do curso, e não no vídeo, tá bom? Perfeito. O professor vai disponibilizar para vocês, mas o link é treinamento.ebser.gov.br/AGHU. Ele já abre a tela aqui de autenticação. Eu vou entrar aqui e vou focar mais na apresentação do prontuário, né? Para a gente não estender muito o vídeo. Bom, esses aqui são os módulos disponíveis atualmente no AGHU. Então, ele acaba contemplando aquele fluxo básico do paciente que nós falamos anteriormente, o fluxo básico hospitalar, né? Essa questão do fluxo básico ele acaba contemplando, mas quando a gente parte para questões mais específicas, como os protocolos clínicos, ele já ainda não atende. É importante registrar que é um sistema que ainda está em desenvolvimento, né? É um sistema recente, novo, né? Tem 7 anos de vida aí, então ainda está sendo desenvolvido. Eu vou pegar um exemplo de um paciente que está internado aqui. Então, vou pegar o censo diário aqui dos pacientes. Esses dados eles estão criptografados, né? Então, eu vou usar como exemplo. Então, essa é uma base de treinamento. Então, eu espero que vocês entendam se ocorrer algum probleminha aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo dessa paciente aqui.
A gente não está vendo. Aqui, esse paciente aqui. Eu vou só copiar o... Ela tá parada aqui. Você não consegue enxergar? Não, tá parada a tela aí com o mouse. O mouse está mexendo ou não? Parou? Não. Conseguiu? Eu selecionei um leito aqui. Conseguiu visualizar? Não, tá parada aqui a imagem. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar novamente. Tá. Consegue me ver? Sim. Tá. Aí, agora sim. Voltou? Perfeito. Tá. Vamos lá. Então, eu abri aqui o censo diário dos pacientes que estão internados, né? E eu vou ter uma paciente internada aqui na pediatria. Eu vou copiar o número do prontuário dela, né? E a gente, nesse link aqui de prontuário online, né, quando a gente clica, é só colar o número do prontuário dela e dar um Enter que ele vai abrir para a gente o prontuário. Bom, aqui a gente já está então no prontuário do paciente, a gente vai ter os itens de organização aqui do prontuário. Você consegue dar um zoom aí nessa região do lado esquerdo da tela? Acho que consigo. Ou aumentar a tela? Até para ficar registrado? Vamos ver aqui. Isso, já Melhorou? melhorou. Bom, Tá então esses itens aqui eles representam os itens de organização do prontuário, né? Então cada item desse, dentro dele vai ter uma série de informações. Então, por exemplo, aqui nos dados do paciente, tem todos os dados de cadastro dele, desde dados pessoais até o endereço dessa pessoa, né? São dados básicos aí do paciente. Já que no histórico, a gente já consegue acessar todos os diagnósticos desse paciente que foram cadastrados no sistema, né, e na data em que ele foi cadastrado. Então, esse é um paciente que está aqui está no prontuário no sistema desde 2016, e as consultas que ela teve também, né, já mostra quais os serviços que ela, o serviço de cirurgia geral, cirurgia abdominal, otorrinolaringologia, clínica médica, cardiologia, e as datas em que ela passou pelas consultas ambulatoriais. Na verdade, ela teve bastante internação aqui, né? E aqui nas internações, ela teve 4 internações. Inclusive, nessa 20/6, provavelmente não foi dado alta, né, dela. Como é um ambiente de teste, às vezes o pessoal cadastra aqui algumas informações e não dá alta para o paciente. Aí acontece alguns problemas. Você vê que aqui ela não teve alta e ela foi internada depois e deram alta no mesmo dia, né? Aqui nos procedimentos diagnósticos, não foi feito nenhum procedimento, nas cirurgias e procedimentos, não foi feito nenhuma cirurgia, nenhum procedimento diagnóstico. Se o médico tivesse prescrito, né, algum procedimento, tipo uma ventilação mecânica para o paciente, alguma coisa assim, ele apareceria aqui. Então esse paciente não teve nenhum procedimento prescrito e nenhuma cirurgia. Então provavelmente ele ficou internado por um período e não passou por nenhum procedimento, né, nenhuma cirurgia, nenhuma sessão terapêutica, e ele não faz parte de nenhum projeto de pesquisa, né? O AGHU, futuramente, ele permitirá o lançamento e o controle, né, de pesquisas. Então, se esse paciente ele é objeto de uma pesquisa, no prontuário do paciente vai ser possível identificar isso, né? Essa tela, ela é simplesmente um histórico
consolidando as informações de forma rápida. Às vezes a gente quer saber se esse paciente, quais são os diagnósticos dele, se ele já teve alguma consulta, se ele já foi internado, enfim, ele consolida essas informações aqui, né? Agora, aqui nos diagnósticos, ele também vai trazer aquelas informações aqui no histórico, mas ele separa informações exclusivas de diagnóstico, né? A gente pode obter mais informações de quando os diagnósticos foram lançados, né? Se por um acaso o médico está acessando aqui, ele quer adicionar mais um CID que não foi lançado, então às vezes o paciente ele foi internado por pneumologia, por algum problema de pneumologia, mas o CID principal dele é de HIV, por exemplo. Então não foi lançado aqui o HIV, né? Como um exemplo, né? Então, quando você pega o histórico clínico do paciente, você não sabe que esse paciente, na verdade, ele tem HIV, mas o problema de pneumologia é um agravante desse paciente. Então, ele foi internado por outro CID, mas, na verdade, o CID principal dele é o de HIV, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que você está com foco num paciente, esse sistema você consegue, o mesmo usuário lá do sistema consegue abrir 3, 4, 5 pacientes simultaneamente na tela? Nesse caso, não. Um usuário abre um prontuário, né? Então, abre um prontuário, aí se precisar abrir um outro prontuário, fecha o prontuário atual e abre um outro. Isso. Dá pra gente fazer um teste aqui e ver se eu não estou falando besteira, né? Deixa eu só diminuir aqui. Peguei um outro prontuário. Ele sobrescreve a tela com o novo paciente que a gente abriu. Mas já fica ali, né? Na primeira abinha tá o Ah, primeiro. isso, tá aqui. Ele abriu. Ele permite. Só que você não consegue abrir assim mais de uma aba, né? Ele vai mais de uma, digamos, uma aba aqui em cima, né? Que seria para cada Mas eu até prontuário. acho que para não confundir, né? Mas Isso. Mas aqui dentro do próprio, dentro da própria aba do prontuário online, ele vai separando em subabas, né? Cada prontuário. Perfeito. Opa, fui pro lado errado aqui. Então, nós vamos ter os atendimentos. Esse paciente também, percebam que, apesar de ter todo histórico, são informações mais. Esse histórico possui menos informações do que os outros itens específicos, né? Então, aqui dentro dos atendimentos, ele já traz mais informações, inclusive o profissional que atendeu aquele paciente. Agora, uma coisa interessante aqui nesse item de internações. Aqui dentro, o AGHU já separa de forma cronológica todos os itens. Então, de 1/6 a 7/7, de 2/8 a 26/1, de 2/2. Então, para cada item desses aqui, ele separa as consultas que ocorreram naquele período. Então, de 1/6 a 7/7, ele já vai ter algumas informações aqui daquelas internações do paciente. Então, que vão desde controles de monitorização, cirurgias lançadas e os exames. Alguns itens aqui não estão disponíveis ou porque não foram lançados, ou porque eles ainda estão em desenvolvimento para disponibilização aí para frente, né? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui em controles, eu posso solicitar um período de controles de monitorização que foi lançado. Então, 1/6, eu vou pegar um dia para não ser muito grande. Sim, são diferentes Isso. relatórios, né? Que ele vai gerar. Aí ele já gera com dados de monitorização, que vão pressão arterial, sistólica, diastólica e por aí vai. Então, são os dados de monitorização que foram lançados. Então, para cada item desse aqui, de forma cronológica, ele separa os dados de internação daquele paciente. Perfeito. Então tem a visão praticamente assim do segmento, né, daquele período, o que ocorreu naquele período. Isso. Nesse caso aqui, não está disponível as evoluções, né?
Não sei, provavelmente porque não foi lançado, pode ser que seja uma base de teste, as evoluções não foram lançadas, então não tem evolução aqui. Eu vou ver se eu pego outro paciente que tem, que aí a gente consegue observar as evoluções também por período. Então ele já separa por período e que o profissional que fez isso, que fez a evolução, né? Então tem esses outros períodos aqui. E o mesmo ele acontece aqui no item de ambulatório. Então a gente tem a cronologia aqui, ó, até janeiro de 2017, os pacientes que estavam internados, que passaram por atendimento ambulatorial, né? E para cada atendimento, informações diferentes. Então, nessa consulta aqui ambulatorial de 9/2, ele foi atendido pelo doutor AGHU, segundo, terceiro, quarto, né? Na especialidade de cardiologia. E quando a gente clica aqui, ele já traz qual que é a evolução que foi feita pelo paciente. É claro que são informações de teste. Então, no dia 9/2, ele foi atendido e qual que foi a evolução daquele paciente. Só que, corrigindo, no ambulatório ele traz por período. Então, até janeiro de 2017 foram todas essas consultas. Na internação, na verdade, é o período de internação dele. Então, ele ficou internado de 1/6 até 7/7. Ele ficou um mês internado, né? Deixa eu fazer perguntas, né? Já que a aula está sendo gravada, né? Pensando no pessoal, o AGHU tem toda a entrada de dados é feita nele mesmo, ou ele também está lendo dados que estão vindo de outros? Atualmente, todo o lançamento de dados é feito exclusivamente nele, né? Nós temos alguns casos de alguns hospitais que já possuem uma integração. Então, dados que são integrados com o laboratório, né? Então, seja por interfaceamento direto com as máquinas, o envio dos exames é cadastrado no AGHU e ele envia para um sistema de interfaceamento que depois retorna essas informações para dentro do AGHU. Temos outros casos onde o AGHU ele se integra com um sistema de PACS, de arquivamento de imagens médicas. Então, existe essa troca de informações entre esses tipos de sistemas, mas seria uma integração, digamos, específica. Ele não usa ainda nenhum protocolo. Eu acho que desses protocolos que a gente vai estudar aí no curso, seja por arquivo TXT ou por XML, né? Mas no nosso caso, nós não possuímos a entrada de dados é feita exclusivamente no AGHU, né? Aí tem outros hospitais. E o AGHU ele está rodando num computador dentro do hospital, aí num servidor dentro do hospital, ou em algum outro lugar? Sim, toda a infraestrutura do AGHU fica dentro do hospital, no ambiente de data center. Mas, por exemplo, a empresa, né, a autarquia WebSer, consegue acessar também esse servidor para efeito de contratualização, algum tipo de política de edital, alguma coisa para ter acesso a indicadores. Exatamente. Eles são indicadores de gestão, né? Então, nós possuímos, por exemplo, um painel de gestão nacional que consolida uma série de informações. Quantos pacientes foram internados, quantas consultas ambulatoriais, por especialidade, né? Em todos os hospitais que estão rodando a GHU. E que tem esse acordo, Exatamente. Aí esse painel consolida. Então, os diretores de atenção à saúde, por exemplo, eles precisam saber quantas consultas o Hospital Júlio Miller está fazendo, por especialidade. Enfim, eles conseguem ter essas informações aí. Não precisa entrar em contato com o hospital para perguntar. Não. Em alguns casos, né, algumas informações que não estão no AGHU, aí é necessário um controle de indicador diferenciado. Existem outras plataformas de controle de indicadores que a gente possui, mas aí o lançamento de alguns deles é manual, né? Então aqui, vou aproximar um pouquinho mais. Então, ficou um pouquinho. A gente vai ter então as consultas, né, em todo o ambulatório, aquilo que a gente discutiu
será que o paciente já estava agendado ou não para aquele dia, né? Então, todas as informações de quando o paciente chegou lá para admissão, todas as informações que estão sendo geradas em cada parte daquele processo, elas vão sendo consolidadas aqui dentro desse prontuário em tempo real. Então, no mesmo dia em que o paciente veio para a consulta, se ele já passou pela admissão e está sendo atendido, por exemplo, o médico, eu já consigo ter acesso a algumas informações sobre aquele paciente. Então, eu diria que as informações, a gente trabalha com um período de consolidação de informações de um dia, né? Porque nós temos uma portaria da Central de Regulação que nós temos que enviar o censo diário do paciente uma vez ao dia, inclusive sábado e domingo. Então Quem que você vai, sempre né? manda do dia anterior. Não, a gente manda do dia anterior. Ele é a consolidação do dia até o dia anterior. Então, o censo diário ele é fechado, por exemplo, às 9 horas da manhã. Então, ele contempla as 9 horas do dia de hoje até as 9 horas do dia anterior, né? Então, se a gente não tivesse essa dinâmica de registro de dados, a realização do censo estava demorando o dia inteiro, para você ter uma ideia. E era um profissional que fazia esse censo. Então, ele passava o dia inteiro fazendo o censo do dia anterior. Hoje ele entra aqui no sistema, que a gente tem uma parte de consolidação também, que pega informações do PEP, do EGHU, e ele já gera o censo diário consolidado, né, com um clique que ela faz. Então, nós tínhamos antes um profissional que ficava o dia inteiro fazendo para um clique. Né, percebe? É legal perceber que o sistema auxiliou, né, nessa geração de informação, inclusive para a central de regulação. E aí a gente vai ter outras informações também, né, do ambulatório. Deixa eu deixar aqui o ambulatório. No nosso caso, nós não possuímos emergência, né, a gente não utiliza o módulo de emergência, mas se fosse num hospital com porta aberta, né, pronto atendimento, a gente poderia controlar aqui também a emergência. E segue o mesmo, quase que os mesmos processos do ambulatório, né, muda algumas características. Solicitação de exames. Se houve solicitação de exame para esse paciente, as informações também vão estar aqui dentro. Nós não possuímos ainda o módulo de exames implantado, a gente está em fase, a gente solicitou a implantação do módulo, espero que esse ano ainda seja implantado, mas a gente vê aqui os exames que foram solicitados para esse paciente, né? Se foi por imagem ou foi alguns outros exames. Aí aparece de laboratório de análises clínicas, né? Então, os exames liberados, exames que estão pendentes ainda, ó, esse exame de ferro aqui ainda está a coletar nesse caso, então ele não foi liberado ainda, e não houve nenhum exame cancelado. Então, o próprio médico, no ato da prescrição, aqui no módulo de prescrição, ele pode, no momento da prescrição, solicitar o exame que ele quer daquele paciente, né? Ou um conjunto de exames, um hemograma completo. O que contempla o hemograma completo? Esse conjunto de exames. Ou ele pode pedir um exame específico, né? Então, todas as solicitações de exames também vão sendo organizadas de forma automática, né, dentro do prontuário do paciente. Não sei se não tem nenhuma amostra coletada aqui. Depois, se a gente possui interfaceamento com as máquinas de coleta, né, com os equipamentos do laboratório, isso acontece de forma automatizada. Então, eu mando a solicitação para o laboratório, ele faz um interfaceamento com o equipamento que, a partir da realização do exame, já devolve os dados para o EGHU, e aí o exame já aparece aqui para o médico, aqui na parte de liberados. Alguma pergunta aqui? Não, assim, acho que a gente não vai esgotar, obviamente, tá mostrando um pouco, né? Mas, por exemplo, a parte de financeiro ali, tem uma parte o próprio AGHU, então, tem essa parte do custo e O faturamento ambulatorial, o faturamento de contas, né? Ambulatorial, a IH, né? A PAC. O que acontece? Esse módulo de financeiro, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Então, nós possuímos hoje algumas soluções que fazem essa parte de faturamento. No nosso hospital, o faturamento, as informações são migradas
desse sistema para um outro sistema que faz o faturamento, né? Essa parte do financeiro ainda está em fase de desenvolvimento, né? A gente espera até ansiosamente esse módulo, porque ele é extremamente importante. Só que a gente entende também que ele de certa forma, ele é a consolidação de uma série de informações que foram lançadas aqui dentro do PEP. Perfeito. Então, eu estou perguntando porque, tradicionalmente, ao longo dos anos, né, muitos PEPs foram planejados e construídos pensando inicialmente no faturamento, né? Isso. E depois, em última estágio, se pensava numa visão do PEP. Uhum. E Inicialmente a visão, né, que o pessoal tinha era que seria desenvolvido primeiro a assistência e posteriormente o faturamento, né, se adequando a todo o modelo que havia sido planejado. Mas essa questão do financeiro é uma área também muito ampla, porque você precisa... existem inúmeros documentos que precisam ser produzidos com fechamentos, o boletim ambulatorial, o BPA, né? O boletim de produção ambulatorial, ele precisa ser consolidado, existem as competências, os procedimentos que foram realizados, então é um estudo bem amplo, envolvendo tanto a equipe assistencial como a equipe tecnológica, né? Então eu acho que é um modo que vem aí dentro de um tempo, a gente está aguardando já, né? E eu acho que a gente não tem uma definição de quando ele vai estar pronto, mas deve vir, até porque é importante para o hospital saber aquilo que ele está produzindo, até mesmo para uma contratualização, porque é difícil você controlar. Nós temos, sei lá, 500 itens contratualizados com o SUS, de procedimentos que nós fazemos, e para você ter um controle da produção disso, é muito difícil, né? Porque esse controle é feito posteriormente, acaba demorando até 3 meses para a gente fechar, porque muitas coisas são manuais. Então, tudo que foi lançado, o pessoal do faturamento precisa pegar prontuário por prontuário, folha por folha para fazer. E ainda a gente não tem um sistema que apoie essa tarefa, né, em tempo real. Deixa eu te perguntar assim, se fosse separar, grosso modo, né, grosseiramente, o AGHU entre um RIS, né, o Hospital Information System, Sistema de Informação Hospitalar, né, gestão, e a parte de PEP dele, qual você acha que nesse momento está melhor estruturado? O PEP, eu acredito que naquele fluxo básico que eu havia comentado, a parte de internação e de ambulatório. A gente acredita, eu acredito que esses módulos, eles já atendem uma boa parte do que é necessário para um hospital. O resto, é claro, a implantação de um protocolo clínico de alguma coisa são evoluções, né? Só que o fluxo básico do paciente, né, dessa questão do registro das consultas ambulatoriais, dos procedimentos, do CID, de um receituário, já é um avanço muito grande. E na internação também. Você tem a evolução, você tem a prescrição, você tem o controle dos procedimentos e principalmente o sumário de alta do paciente, acho que é uma das questões extremamente importantes, que é o sumário de alta, que ele é a finalização da alta do paciente, né? Já é um grande avanço para uma instituição. Né? Perfeito. E aí a parte da farmácia, né, integrada com a prescrição. Exatamente. A dispensação, o hospital, nós não possuímos o módulo de dispensação da farmácia implantado, só que, para você ter uma ideia, só a questão da prescrição do médico, a partir do momento que ele faz a prescrição e essa prescrição já cai para a farmácia, para adiantar o processo de separação, isso já economizou para a gente um monte de atividades, né? É claro, nós ainda não possuímos nenhum sistema de suporte à decisão, ou um CPOE, por exemplo, que auxilia nessa questão de identificação de prescrições incorretas ou com doses acima do ideal para o paciente, enfim, né? Mas só de a gente conseguir o médico prescrever e essa prescrição já ser adiantada para a farmácia já é um avanço muito grande. Nós queremos implantar a farmácia, o módulo de farmácia, porque aí vai permitir a gente fazer a triagem do medicamento e a dispensação dele.
Inclusive, o HGU permite a integração, o interfaceamento com unitarizadoras, né? Então, é possível fazer até a unitarização para o paciente, né, da medicação. Então, vai ser um outro avanço muito grande. Uma outra pergunta, não sei se fala de ordem, mas que é sempre curioso, assim, como é um sistema, né, que está sendo usado em hospitais públicos, né, hospitais de ensino, o paciente ele tem acesso a algum tipo da informação que está nele, lá da casa dele, ele consegue acessar alguma coisa ou ainda não tem isso? Não, nós não temos isso e seria o Personal Health Record, né? O registro do paciente, né? Os dados, ele ter acesso aos dados dele, né? A gente não tem. Não, inicialmente assim, ter acesso, não estou nem perguntando se ele lança alguma coisa, mas de ter acesso, ele tem que pedir no hospital né, que é de direito dele, uma cópia do prontuário dele, aí é no hospital mesmo que ele pede. Na verdade, nem no sistema ele consegue fazer isso, né? Dentro do AGHU. O que ele consegue de acesso ao prontuário dele é uma cópia física. Então, nós não possuímos certificado eletrônico ainda aqui no hospital. O AGHU até possibilita a utilização de certificado digital, né? Mas a gente não utiliza ele ainda, então a gente tem que imprimir tudo que é feito. Então, uma prescrição é feita, uma evolução que é feita, tudo que é feito precisa ser imprimido, precisa ser impresso, carimbado pelo profissional e anexado ao prontuário físico, né? Então, quando ele pede uma cópia, a gente imprime o prontuário físico para fazer a entrega para ele, né? Então, a gente não possui nem acesso externo das informações que poderiam ser informações até básicas para o paciente, né? Mas a gente ainda não possui isso, nem mesmo de exames, né? Que isso é uma solicitação que realmente o pessoal pede muito do laboratório, as próprias gerências de atenção à saúde, enfim, elas pedem que é o paciente poder acessar o exame dele da própria casa dele, né? Então, fiz o exame, pego uma senha e consigo acessar o exame da minha casa. A gente também não tem isso ainda. São desafios aí que a gente tem no desenvolvimento do AGHU, né? Então, assim, o AGHU representa um sistema importante para o hospital de vocês, mas você tem outros sistemas em torno que ajudam ou a gestão, né, do hospital, ou a parte de planejamento futuro, né, a própria hotelaria. Você tem outros sistemas que são usados, alguns que leem dados do AGHU e outros não. Você ainda tem isso, né? Sim, nós inclusive temos uma orientação de que os profissionais, os hospitais, eles podem até desenvolver soluções que se integrem ao IGHU, né? Mas não que sobreponham. se sobreponham ele, exatamente, né? Então, existem soluções que foram desenvolvidas pelos hospitais que se integram a ele, que já resolve algumas questões que a gente ainda também não tem nele, né, que seriam futuras, né? A própria questão de gestão de leitos em termos de hotelaria, por exemplo. Eu lembro que você me mostrou que aí uma universidade, um grupo construiu e depois até coloca à disposição dos demais colegas, né, os outros hospitais que também possam lançar a mão do uso dele, né? Isso, a gente já possui essa rede que a gente criou hoje de 40 hospitais universitários, ele permitiu que a gente fizesse essa troca essa cooperação técnica, né? Então a gente possui um suporte muito grande de hospitais, assim como a gente auxilia também eles em algumas ocasiões. Então o próprio software de gestão de leitos, hoje a gente utiliza um software que foi desenvolvido lá para o pessoal do Sergipe, né? E alguns outros, a gente está com uma parceria agora para classificação de risco com um hospital, que é uma maternidade lá um colega até que faz o curso aí, o João Paulo, né, que está fazendo o curso, que é um software de classificação de risco para a parte de triagem de gestacional. Então é muito importante que a gente entrou num projeto onde
a gente não tem registros das classificações dos pacientes que vêm para o hospital. E às vezes atende um que tem uma prioridade menor que o outro, né? Então, só que o hospital, assim, cada vez que você informatiza um processo, surgem 50 novos para serem informatizados, né? Então é incrível. Você vai para a classificação, você percebe que existem diversos. O pessoal passou. É um mundo próprio, né? Só a parte da classificação já é um mundo próprio. Isso. Aí você vem com o Snap, Apache, classificação acho que de Robson. Então, para cada processo que você informatiza, aparecem outros 50. Então, esse é um desafio que a gente tem dentro dos hospitais, que por isso que o AGHU também, o desenvolvimento dele tem que ser muito bem pensado, porque você não pode fazer uma calculadora, né, de score, por exemplo, aqui, que vai atrapalhar todo um processo, uma cadeia de processos dentro do hospital. Ele tem que ser integrado a tudo, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Eu queria, para a gente ir pro finalmente, né? Queria te colocar duas coisas, né? A primeira é uma pergunta. A pessoa que quiser se manter atualizado sobre novidades do AGHU, né, conhecer mais, onde que ela procura? Ela entra no site oficial, ela vai para o YouTube, como que ela faz, Leonardo? Existe um link, se vocês podem entrar no Google mesmo, e pesquisar aqui, por exemplo, AGHU IBSER. Ele já cai, essa primeira opção que aparece aqui, já é a página do AGHU. Né? Então, se a gente clicar aqui, ele já tem. Que a gente a gente fez um vídeo rápido, né? De certa forma, mas aqui nessa página todos vão poder ter acesso a cada módulo. Né? Tudo isso aqui, cada módulo desse aqui tem uma descrição e tem até alguns vídeos que mostram os processos de como fazer. Então você pega, por exemplo, internação aqui, ó. A gente pega o módulo de internação, alguns têm até vídeo tutoriais, tem uma descrição deles. Vamos ver se tem os vídeos tutoriais aqui. Ó, como internar um paciente. Não Já tem um vídeo. mostrando na tela. Isso. Já dá um clique aí que ele vai mostrar como internar um paciente. E aí tudo isso aqui vai consolidando o que é o prontuário online. Né? O único, eu estava observando aqui, o único que a gente não tem informações é justamente o prontuário online. Ele está em fase de documentação ainda, né? Tem alguns casos que eu acredito que tem até alguns processos já disponibilizados aqui. Deixa eu... Tem o manual do usuário aqui. Não tem um processo, mas dá para entender exatamente o que cada botão faz, o que cada item, como que eu cadastro um paciente. Aqui já é o lançamento da monitorização do paciente. Frequência cardíaca, frequência respiratória e tal. Então, é bem legal essa página aqui. Tem aqui históricos de implantações dos hospitais, alguns treinamentos virtuais, as versões que foram lançadas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do histórico do desenvolvimento do AGHU, né, quem quiser conhecer os módulos, pode acessar esse link. E já vai... tem o que é o AGHU e um pouquinho da história que está mais detalhada aqui do que eu contei no outro slide lá. Legal. Então, acho que esse aí é o principal portal, né, para a pessoa se manter atualizada e conhecer um pouco mais desses módulos, né? Exatamente. O último ponto, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre o AGHU ou o uso de PEP aí para a gente encerrar, que eu já estou tomando muito seu tempo. Não, imagina. Bom, finalizando, eu acredito que nós temos um desafio muito grande em informatizar o SUS. Eu gostaria de destacar a saúde suplementar, que ela possui um desenvolvimento de integração muito grande por causa dos padrões que são obrigatórios de troca de informação, e a ANS ela bate muito duro nisso. Então a gente vê que a saúde suplementar ela está muito à frente da saúde pública em termos de informatização, né? Mas eu acredito que com o desenvolvimento, principalmente, eu acho que a gente tem que começar na raiz
da questão que são os hospitais universitários, né? Se a gente não começa onde se inicia a formação dos profissionais, a tendência deles atuarem diferente do que seria um modelo planejado para o SUS, é difícil a gente conseguir lá na frente mudar isso. Então, acredito que o que está sendo feito hoje com a modernização dos hospitais, com a informatização deles, né, e com a formação dos profissionais, e eles entendendo cada vez mais a necessidade da informatização, a gente vai conseguir implantar mais os prontuários eletrônicos nessas instituições. Desculpa, só que você está finalizando, só chaveia para a tua imagem, por favor. Beleza, deixa eu tirar aqui, ó. Compartilhamento é melhor, né? Pronto. Está todo mundo me vendo aqui. Enfim, eu acredito que, então, com isso, a gente consiga desenvolver melhor aquilo que foi planejado para o SUS. Eu acho que a gente, de certa forma, não passa vergonha, né? Ou passa vergonha fora do Brasil, porque a gente vê muitos países ensinando a gente a executar aquilo que a gente criou, né? Eu já vi alguns profissionais de fora com discurso de que eles estão implantando aquilo que a gente fez, né? A gente criou um modelo muito bom. Você vê as linhas de cuidado que a gente destacou aqui, o cuidado centrado, as políticas que foram criadas são muito boas, mas a gente não consegue efetivamente executar elas. Porque eu acredito, na minha opinião, que a gente está executando num modelo que não suporta mais isso, entendeu? Então, eu vejo que para que a gente consiga efetivamente executar tudo aquilo que foi pensado no SUS de uma maneira, né, exemplar para o mundo, falta a gente fazer essa lição de casa de implantar tudo aquilo que foi idealizado também em informática e em saúde, mas que ainda é secundário, né? Então, por isso que eu acredito que ele não é nem primário, mas eu acredito que o que é primário é exatamente aquilo que foi planejado, mas ele tem que se organizar em cima de um modelo novo, né? De informatização, de troca de informação, interoperabilidade, enfim. Então, acho que o paciente, ele realmente, a gente só vai ter um cuidado centrado integral, né, multidisciplinar, a partir do momento que a gente conseguir ter as informações do paciente durante toda a vida dele, né, que a gente tem esses acessos. O AGHU, óbvio que a gente tem um curto espaço de tempo aqui para discutir sobre ele, sobre tudo isso que a gente falou, mas ele é uma tentativa do governo, uma tentativa pública de trazer a informatização, né, para aquilo que a gente falou no início dessas considerações, que é trazer o know-how, né, para os profissionais de saúde, mas também criar profissionais de informática em saúde. O professor é dessa área já há muito tempo, sabe que eu acho que profissionais de informática em saúde são poucos. A gente tem muitos profissionais de TI, muitos profissionais de tecnologia da informação no modelo tradicional. E eu acredito que isso a gente conseguiu ao longo desses 4 anos, eu estou há 3 anos e meio na IBSER, mas com essa política que foi criada lá atrás, a gente conseguiu trazer profissionais para essa área, né? Profissionais que conseguem ser uma interface entre a tecnologia da informação e entre a área da assistência, né? Quando eu entrei dentro do hospital, a gente não tinha o que é CID, o que é NANDA, o que é BPA, o que é APAC, o que são esses termos, como que eles funcionam. Então, eu acredito que o grande desafio é a gente ter esses profissionais, mas também a gente conseguir integrar todas essas informações, criar esse modelo organizacional. E para que a gente tenha um PEP efetivo nas instituições públicas, para que a gente tenha as alergias do paciente, as vacinas que ele tomou lá 5 anos atrás no postinho de saúde lá, não sei, né, no bairro, no último bairro que tem na cidade, mas que ele tomou. Como que a gente consegue todo esse histórico e não que esteja na carteirinha de saúde? Eu mesmo tenho a minha carteira de saúde e mais uns 15 daqueles cartões, né? Porque eu nunca achava a minha carteira. Então, como que eu tenho o histórico do paciente? Como que eu sei o que ele fez antes? Então, acho que esses são os nossos desafios, né? E o PEP, ele só vai ser consolidado a partir do momento que a gente também conseguir integrar informações, né? Eu acho que finalizando, eu tive uma conversa essa semana com a chefe da divisão médica
sobre o registro eletrônico de saúde, né? E eles gostaram muito de saber que vai ter essa integração. E ela pergunta assim, mas como que eu vou saber o que ele fez lá atrás? Eu falei, pela mágica, né? Porque esses dados vão estar lá para você. Você não vai precisar ligar lá no, olha, eu preciso das informações de alergia do paciente, eu preciso saber do que ele tomou aí. Não, nós vamos tornar isso possível através dessa integração. Você vai se preocupar com assistência. Então, eles falaram, isso é um sonho. Então, eu acho que cada vez mais os profissionais da saúde vão perceber que a tecnologia ela não é uma opção. Ela veio para ficar assim como o pessoal, não quero generalizar, mas é que assim como o Uber veio, né? Está aí já há um bom tempo e veio para ficar, né? Até certo ponto, enfim. Mas eu acho que isso vai cada vez mais entrar no dia a dia dos profissionais. Era isso. Leonardo, quero agradecer muito a sua paciência e sua disponibilidade, viu, e carinho para com o curso. E tenho certeza aí que esses comentários, essas reflexões serão bem úteis aí para vários alunos. Muito obrigado e espero Bom, poder contar contigo aí nas próximas gravações. obrigado, um abraço a todos e aproveitem o curso. Né? Eu finalizei, eu me formei em dezembro de 2016, né? Isso. Isso, Já tem 2016. um ano e pouco, não, passa muito rápido. E é muito bom. Foi um avanço profissional, né? Um crescimento profissional muito grande. Né? Obrigado pela oportunidade, professor Ivan, também. E espero estar presente em umas próximas oportunidades. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.